Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e a aula de hoje, tema oxirredução. Nossa aula vai ser dividida nesses três tópicos: número de oxidação, o que é oxirredução e balanceamento de equações químicas por oxirredução. Preparados? Cadernos apostos, vamos começar. O que é o tal do número de oxidação? O que é o tal do NOx? A essa altura do campeonato você já deve ter pelo menos escutado falar o que é o tal do NOx. Pessoal, qualquer composto, seja ele ligação por ligação iônica, seja ele por ligação covalente, qualquer composto, qualquer substância que possua seus átomos, a gente pode verificar que átomos eles têm uma certa tendência de permanecer com os elétrons que eles estão envolvidos naquela determinada ligação. O NOx é nada mais nada menos do que um número hipotético dessa certa tendência que o átomo tem ou não de permanecer com os elétrons que estão na ligação que ele está envolvido. Conceituando de forma correta, é a carga do elemento químico apresenta dependendo da sua eletronegatividade quando participa de uma ligação química. Vamos pegar, por exemplo, a molécula de água. Nós temos aqui, ó, o átomo de oxigênio, pessoal, ele é um átomo mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. A tendência desse átomo de oxigênio ficar com os elétrons dos átomos de hidrogênio é muito maior dado a essa eletronegatividade. Então, o número de NOx é nada mais ou menos que uma representação dessa tendência. O oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Dessas ligações covalentes da qual ele está participando, aqui tem um elétron, aqui tem um elétron, aqui tem um elétron, aqui tem um elétron. Um elétron de hidrogênio, um dele, um elétron de hidrogênio, um elétron dele, contribuindo para essas ligações. O número de NOx do oxigênio, ele é menos 2, por quê? Porque o oxigênio tem uma tendência de, quando romper essas ligações, permanecer com esses 2 elétrons que não são dele. Permanecer com os seus 2, mais os 2 elétrons, um de cada hidrogênio. Por isso que o número de NOx dele é menos 2. O número de NOx do hidrogênio é mais 1. Por quê? A tendência do hidrogênio permanecer, ficar com o elétron dele, é muito baixa. Então é mais fácil ele fornecer esse elétron. Menos 2 de oxigênio, mais 1 de cada hidrogênio. Qual que é o resultado total da carga relativa no cálculo de NOx dessa molécula? É 0. Mais 1, mais 1, mais 2, com menos 2, 0. Então, já fica anotado para vocês. O NOx de uma molécula, ele é sempre 0. A não ser que essa molécula apresente carga. Então, o NOx dessa molécula vai ser igual à carga dessa molécula. Então, aqui nessa imagem nós temos aqui, ó, X, que é um átomo genérico, e o NOx é sempre representado no canto superior à direita. Número de oxidação, então, para você determinar o número de oxidação de uma molécula, de um átomo, pessoal, melhor dizendo, o número de oxidação de um átomo na determinada molécula, existe uma série de regras. Dentre as regras, primeira, todo elemento químico em uma substância simples possui NOx igual a 0. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Nitrogênio. Nitrogênio gasoso. Como que é a molécula de nitrogênio? Nitrogênio, ele vai ter um átomo de nitrogênio, outro átomo de nitrogênio. Pessoal, molécula simples. Qual átomo de nitrogênio é mais eletronegativo? Nenhum. Nitrogênio é nitrogênio, a eletronegatividade deles é igual. Qual que é a tendência, então, dos elétrons envolvidos na ligação ficar com um deles ou com outro deles? Não existe. Por isso, então, que em moléculas simples, o NOx é sempre igual a 0. N2 gasoso, igual a 0. Pegou lá oxigênio gasoso, NOx igual a 0. Por quê? Porque quando você está trabalhando com os mesmos átomos, a eletronegatividade é igual. Então não existe tendência do elétron ficar com ninguém. Certo? Regra número 2. O NOx de alguns elementos em substâncias compostas é fixo. Isso é muito interessante vocês anotarem e guardarem. Metais alcalinos, NOx mais 1, sempre.
Metais alcalinos têm um elétron na valência, é muito mais fácil eles doarem aquele elétron, então NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos, NOx mais 2. Halogênios à direita da fórmula química, menos 1. Calcogênio à direita da fórmula química, menos 2. NOx de prata, mais 1. NOx de zinco, mais 2. NOx do alumínio, mais 3. NOx fixos. Existem exceções? Existem exceções. Principalmente quando nós temos oxigênio e hidrogênio junto. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, H2O2, pessoal. Olha lá. H2O2. Hidrogênio, NOx mais 1, certo? Mais 1 vezes 2, mais 2. O NOx comumente do oxigênio vai ser menos 2. Menos 2 com vezes 2 daria menos 4. Mas a carga dessa molécula aqui é 0. No caso de peróxidos, tem que tomar cuidado, porque a carga do NOx do oxigênio é assume o NOx de menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2, 0 é isso. Então, existem exceções, tomar cuidado. Mas na sua grande maioria, o oxigênio assume uma fórmula, um NOx de menos 2. Beleza? Vou apagar aqui para não confundir. Bom, terceira regra de suma importância. A soma algébrica dos NOx de todos os átomos de uma espécie química neutra é igual a 0. A quarta regra, a soma algébrica dos NOx de todos os átomos de um íon é igual à carga do íon, pessoal. Beleza? Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, ó. H2SO4. H2SO4. Certo? H2SO4. Vou pegar aqui um exemplo também para calcular o próximo. H3O+. Certo? Calcular o NOx da primeira molécula. Ou melhor dizendo, vamos calcular isso aqui, vou deixar também aqui, ó. Alumínio, fluoreto de alumínio. Vamos calcular o NOx dessas três moléculas aqui. Duas moléculas, uma molécula com caráter iônico. NOx do oxigênio. O oxigênio é calcogênio que está à direita da fórmula química. Então ele vai possuir NOx menos 2. Menos 2 vezes quanto? Quantos oxigênios tem na molécula H2SO4? 4. Menos 2 vezes 4 igual a menos 8. O NOx do oxigênio aqui, ó, menos 8. Hidrogênio, NOx de hidrogênio, mais 1. Mais 1 vezes 2, porque são 2 hidrogênios, dá um NOx de mais 2. O NOx do enxofre aqui, por mais que você não saiba, você sabe que a somatória final dessa molécula, do NOx da molécula, tem que ser igual a 0. 2 mais x menos 8 pode transformar na equação de primeiro grau. Ou você sabe que 2 mais 6 dá mais 8, com menos 8 igual a 0. Então o NOx do enxofre é de mais 6. Certo? Calcular o de baixo aqui antes agora. NOx do flúor. Flúor halogênio à direita da fórmula, menos 1. Menos 1 vezes quanto flúor? 3. Logo, menos 3 do NOx do flúor. Alumínio, NOx fixo, mais 3. Menos 3 com mais 3, 0. E aqui? NOx do oxigênio. A gente já viu que é menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. NOx do hidrogênio, mais 1 vezes 3, mais 3. Logo, vai dar mais 1 de resultado. Ah, professor, mas não tinha que dar 0? Calma, lembre-se, nesse caso aqui do íon hidrônio, você tem uma carga positiva. O NOx, então, tem que ser referente igual a essa carga. Certo, pessoal? Então, uma vez que a gente estabeleceu essas regras, vamos conversar sobre oxirredução. E o que é oxirredução?
nada mais nada menos, pessoal, do que o processo de ganha ou perca de elétrons. Uma reação na qual o elemento ele está perdendo elétrons, a gente pode chamar uma reação de oxidação. Oxidação, você perde elétrons, consequentemente você aumenta o NOx. Certo? Você aumenta o NOx. Por exemplo, zinco metálico que perdeu elétrons, perdeu 2 elétrons ali, então se tornou um zinco bivalente mais 2 elétrons, mais 2 mols de elétron. Pessoal, zinco metálico produzindo 2 mols de elétrons, zinco catiônico mais mol de elétron. Ele perdeu elétrons, ele oxidou. Olha o NOx dele. O NOx dele foi de 0 para mais 2. Redução. Redução é quando você ganha elétrons, pessoal. Você ganha elétrons, você reduz o seu NOx. Redução, reduz o NOx. Cobre, tinha NOx mais 2, recebeu 2 mols de elétrons, cobre metálico. Uma reação de oxirredução é um envolvimento, é quando a reação de oxidação e redução ocorre simultaneamente. É quando o zinco metálico reage com o cobre bivalente e transformando o zinco em cátion bivalente e o cobre metálico. Muito importante isso daqui, ó. Anotem bem grande no canal de vocês. Agente oxidante sofre redução, agente redutor sofre oxidação. Isso aqui já é uma confusão normalmente. Pessoal, eu sou o agente oxidante. Se eu sou agente oxidante, eu estou fazendo a outra molécula oxidar. Eu estou fazendo a outra molécula oxidar. Para que a outra molécula oxide, eu tenho que reduzir. Entenderam? Agente redutor. Eu sou o agente redutor. Eu faço a outra molécula, o outro átomo, eu faço o outro átomo reduzir. Para que o átomo reduza o outro, eu tenho que oxidar. Entenda isso, entenda essa relação. Agente oxidante, ele vai forçar a oxidação, logo ele reduz. Agente redutor, ele vai forçar a redução, logo ele oxida. Isso é muito importante. E acaba gerando um pouco de confusão. Então, anotem bem grande, fixem isso. E vamos partir para o balanceamento por oxirredução. A gente conversou já sobre balanceamento de equações químicas, e balanceamento por oxirredução é uma maneira bem bacana para balançar equações grandes. E a gente vai fazer hoje ela passo a passo. Ela também tem algumas regras que ajudam e muito no processo de execução do balanceamento. Bom, vamos lá. Eu vos trago essa equação aqui, ó. Nós temos uma equação na qual nós temos fósforo reagindo com ácido nítrico mais água produzindo óxido nítrico, óxido nítrico e H3PO4, ácido fosfórico. Vamos pegar essa equação que não está balanceada e passar aqui para o quadro. Fósforo mais ácido nítrico mais água gerando óxido nítrico mais H3PO4. A primeira coisa que você vai fazer toda vez que vai fazer balanceamento por oxirredução, primeira coisa, calcular o NOx de cada átomo que está envolvido na reação. E identificar os dois que estão variando. Quando a gente viu que uma reação de oxirredução, um átomo está oxidando e o outro está reduzindo, um é o agente redutor e o outro é o agente oxidante, logo você tem que identificar eles na equação. Fósforo. Qual que é o NOx do fósforo aqui? Ah, professor, mas aí não está fazendo ligação com ninguém. Logo, o NOx dele é 0. Lembra lá. NOx de molécula em estado simples, substância simples, é 0. HNO3, ácido nítrico. NOx do oxigênio à direita, menos 2. Vezes 3, igual a menos 6. Então, NOx do oxigênio, menos 6. NOx do hidrogênio. NOx do hidrogênio, mais 1. Vezes 1, mais 1. Certo?
Tem carga? Não, não tem carga, professor. Ácido nítrico não está com carga. Logo, então, o NOx G dessa molécula tem que ficar igual a zero. Então, mais 1 com quanto que vai neutralizar menos 6? Precisa de mais 5. Logo, então, você identifica que o NOx do nitrogênio é mais 5. Certo? Água. NOx aqui, oxigênio, menos 2 vezes 1. Logo dá menos 2. NOx do hidrogênio aqui, mais 1 vezes 2. Mais 2. Opa, zerou. Do outro lado da molécula, NOx do oxigênio, menos 2 vezes 1, logo, menos 2. Nitrogênio, qual que é o NOx do nitrogênio aqui? Mais 2. Opa, o NOx do nitrogênio mudou. Era 5. Aqui, agora é mais 2. Vou até trocar de cor para ficar mais fácil visualizar. Ó. NOx no nitrogênio no ácido nítrico era mais 5. Aqui ficou mais 2. Variou. Na última molécula, NOx do oxigênio. Menos 2 vezes 4. Menos 8. Hidrogênio. Mais 1 vezes 3. Mais 3. Logo, o NOx do fósforo aqui, para neutralizar essa carga, é mais 5. O NOx do fósforo também variou. De 0 para mais 5. Você identificou, então, os átomos que estão com NOx variando na equação, pessoal. Certo? Você identificou os NOx que estão variando. O que você tem que fazer agora? Você tem que fazer a diferença dessa variação. O quanto que estão variando? O quanto de cada NOx está variando? Variação do NOx do fósforo. Ó. NOx do fósforo. Em módulo mesmo. Você vê que está variando de 5 para 0, pessoal. Opa. Está variando de 5. De 0 para 5, quer ver? 0 para 5. Logo, quanto que está variando no total? 5. Certo? O NOx do nitrogênio está variando quanto? Ele está variando de 5 para 2. Logo, o quanto que está variando o NOx do nitrogênio? De 5 para 2. Variando 3. Isso, uma vez que se identificou, aqui começa a jogada. Isso é fundamental. Por quê? O NOx do nitrogênio, o quanto que variou o NOx do nitrogênio, vai ser o coeficiente na equação química do fósforo. O NOx do fósforo que variou vai ser o coeficiente da molécula de nitrogênio no começo da reação. De tal maneira, então, pessoal, que olha, nós temos então 3 fósforos e 5 ácido nítrico na reação. Vou fazer aqui em azul. 3 fósforos e 5 ácidos nítricos. Certo? O que variou no NOx do fósforo era 5. Foi para o 5 ácido nítrico. A variação do NOx do nitrogênio, 3. Foi para o fósforo. Beleza. Agora você começou o balanceamento. Então, entrando 3 fósforos, tem que sair quantos fósforos? 3 fósforos. Altera lá. Então, entrando 5 nitrogênios, você tem que sair 5 nitrogênios. Logo, você altera lá também. Calculando, você verifica que estão entrando 5 hidrogênios, 6, 7. E estão saindo 9 hidrogênios. Então, ajusta aqui também. Aqui é com 2. 9 hidrogênios. De tal maneira que a equação balanceada fica dessa maneira. 3 fósforo com 5 ácidos nítricos, com 2 moléculas de água, gerando 5 óxido nítrico, 3 ácidos fosfóricos. Dessa maneira você então balanceia a equação por oxirredução. Se você está trabalhando com cargas, pessoal, vale ressaltar que você deve manter
a uniformidade de cargas no sistema, certo? Enquanto o de carga está variando, você deve manter essa igualdade na soma de cargas de reagentes e produtos. Pessoal, nesse primeiro momento era isso que tinha para conversar de oxirredução. A gente vai ter umas outras aulas para discutir os conceitos em cima de exercícios. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até!